Olá pessoal, prazer imenso estar aqui em mais um estudo com todos vocês. Nós estamos aqui dando continuidade a esse maravilhoso estudo de Efésios e terminamos na semana passada falando como Deus ele já tinha preparado todas as obras, né, Aline, que nós faríamos, que as obras não podem gerar a salvação, mas aqueles que nasceram de Deus, eles já foram de antemão preparados também para realizar essas boas obras, não é verdade? Oi, gente! Um prazer estar aqui com vocês novamente no nosso estudo expositivo de Éfeso, né? Para quem não sabe, o estudo expositivo significa um estudo corrido, versículo por versículo, de cada epístola ou livro da Bíblia, para que a gente venha ter um entendimento real, literal, correto daquilo que Deus quis nos deixar escrito através dos escritores inspirados pelo Espírito Santo. E como o Anderson disse, no vídeo anterior a gente viu que o pacote da salvação ele é completo e ele é totalmente da parte de Deus. A salvação é toda da parte de Deus. Nós vimos aí que não existe nada meritório em nós, nada no ser humano, seja em mim, no Anderson, em quem quer que seja. Por melhor assim, porque nós, seres humanos, temos a tendência a julgar pessoas, né? Ah, aquela ali é melhor que aquela ali é uma pessoa que tem um bom coração, aquela ali é mais ruinzinha que aquela. Nós, na nossa natureza caída, fazemos essa distinção, mas para Deus não, e a gente vai ver muito isso hoje, no estudo de hoje. Mas então a gente estava vendo que a salvação não é meritória, não existia nada em nós, no ser humano, que chamasse a atenção de Deus. Ao contrário, que a salvação é unicamente pela graça de Deus, se origina na graça de Deus e que inclusive a fé, que é o meio, é dada por Ele, é um dom. E que nós precisamos que Ele nos dê esse dom. Primeiro que Ele nos regenere, nos desperte, nos faça nascer de novo, através do Espírito dele. Depois que ele nos dê o dom do arrependimento, que é nos enxergarmos a nossa condição pecaminosa diante dele, diante da santidade dele, e então o dom da fé, que é o dom da fé para a salvação, para crer que na situação que nos encontramos de perdidos, mortos, condenados ao inferno, a única solução para a nossa vida é olhar para a cruz de Cristo. Isso é o dom da fé. Então tudo isso vem e junto com esse pacote, né, da salvação vem o pacotinho das obras, né, que todo filho de Deus tem que trazer consigo. E até eu comentava com meu marido no final do vídeo, falei, puxa vida, amor, esqueci de falar algo. Eu deveria ter dito isso, mas no próximo vídeo a gente inicia falando sobre isso. Que muitas vezes os filhos de Deus dentro da igreja, só um adendo, né, amor, pra gente dar início no vídeo de hoje, muitas vezes as pessoas que nasceram de novo, estão começando a caminhada da fé, filhos de Deus, salvos, eles têm esse entendimento, mas eu fui salvo, então eu sei que a salvação é completa e ela vem com um pacote de obras que Deus já preparou de antemão para que eu venha fazer, para que eu venha realizar. Todo filho de Deus, gente, é sagrado. Todo filho de Deus tem uma obra para cumprir no corpo de Cristo. Mas às vezes esse filho de Deus não sabe, né? O dom que ele tem, o talento que ele tem para realizar. Então ele tem que buscar isso em oração, pedir para Deus. Só que não vai ficar de braços cruzados, esperando um dia ele despertar. Ah, o meu dom é esse. Ah, essa é a obra que Deus preparou para mim. Não, meu caro, ó, vai fazendo aquilo que estiver ao teu alcance. Vai fazendo, vai começando, e aí no decorrer da caminhada, no decorrer do tempo, tu vai começar a despertar e tu vai saber o que é o dom que Deus te deu. De repente a pessoa tem facilidade maior para ensinar, né, amor? Ou tem um chamado para ser um pastor, pastorear ovelhas, ensinar, o dom de intercessão, de orar, de aconselhar, o dom de sentar e conversar com a pessoa, o dom de ofertar, o dom de dar, meus amores, de servir na igreja, ajudando a limpar, a administrar.
Existem vários tipos de dons de serviço na Bíblia, vários tipos de obras que um filho de Deus pode realizar. Então, tu que é nascido de Deus e diz, puxa, mas eu não estou fazendo nada, eu ainda, né, puxa, o que será que é a minha obra, né, amor? Então, essa pessoa que ainda não sabe, ela não pode ficar esperando um dia despertar com a vontade de fazer algo, ela tem que obedecer. Ela tem que ir buscando, pastor, no que eu posso ajudar? No que eu posso fazer? Eu aprendi pouquinho, mas o pouquinho que eu sei eu já vou ensinar, eu já vou com sabedoria e explicar o pouquinho que eu sei. Tudo isso são obras. E vai chegar um momento que vai vir aquele clique, aquela coisa forte dentro do coração que diz assim, ó, é isso que tu tem que fazer. Tá dando para entender, meus amores? Então não fique de braço cruzado esperando. Ora, busca e pratica. Porque daí tu vai ver realmente qual é o dom e qual é a obra que Deus preparou para ti, tá bom? A gente só queria deixar claro isso, né? Porque senão ficou muito vago no estudo passado, faltou essa parte de dizer que nós temos que buscar por estes dons e por estas obras que já foram preparadas pra gente, tá bom? Então, não sei, amor, já começamos a ler? Tu vai falar alguma coisa? Essa fé que Paulo está se referindo aqui é a fé salvífica, né? E uma fé, Aline, que não opera um viver santo, ela está morta e ela não serve, ela não pode salvar, né? De forma alguma. Então, essa fé que o verdadeiro cristão ele possui, que é o dom de Deus, ela vem também com as boas obras, porque aqueles que nasceram de Deus agora fazem as boas obras, porque já obtiveram como resposta a esse novo nascimento, né? Então Paulo ele terminou falando dessas boas obras que Deus de antemão preparou para todos os nascidos de Deus. Então você pode agora pegar a sua Bíblia, abrir aí no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11. Nós vamos tentar ir até ao versículo 22, mas se não der tempo, não sobrar tempo, nós vamos até o versículo 17 então, Aline. Aí você lê tudo primeiro e depois a gente vem por versículo, explicando, falando com todos vocês. E não se esqueça de dar o like aí no vídeo, dar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com todos, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais pessoas recebam a boa notícia do Evangelho. Faça isso, não deixe de fazer. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Então vamos aqui dar continuidade a esse estudo, Aline. O título diz assim: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo. A cruz de Cristo que revolucionou o mundo, a história, né, meus amores? Então vamos lá. Vindo dentro do contexto que a gente vinha estudando e que a gente falou, que a salvação é unicamente pela fé, pela graça de Deus que se origina, nada vem de nós, tudo vem dele, é um dom imeritório, não merecíamos, estávamos condenados e foi lá no inferno e foi lá que Cristo foi nos resgatar e que esta salvação, ela é completa e ela vem por boas obras e Paulo está lembrando, não esqueçam disso, da onde Deus tirou vocês. Aí ele vem no versículo 11 e fala, portanto, ou seja, né? Por causa de tudo isso que Deus escolheu vocês desde o início, desde a eternidade, para justificação, para salvação, para ser herdeiros, para ser filhos adotivos de Deus legítimos, de graça, gratuitamente, sem mérito algum. Portanto, ele vem e diz, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, isso que é muito importante, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos pactos, à aliança das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe,
fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um só, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um só homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, que vivem em guerra, né? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que coisa linda, gente. Paulo, ele está evocando aqui essa memória, dizendo, lembrai-vos, né? Veja como Paulo sempre, ele nos leva, ele estava levando ali os cristãos a sempre se lembrar. Não sei se você lembra aí do que falamos nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores, de que estávamos mortos em delitos e pecados. Quando Paulo, de repente, ele de forma radical, ele diz, olha, vocês estavam mortos. Então, nós sempre somos expostos a isso, de como era a nossa realidade, de mortos espiritualmente. E Paulo fala novamente aqui, lembrai-vos. É bom explicar ali que aqui, inclusive o título fala aí, né, que tanto os gentios como os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Quem eram os gentios naquela altura? Quem eram os judeus, né? Os gentios e judeus naquela altura? Bom, gentios somos todos nós, que não somos judeus, né? Só que naquela altura, os gentios enfrentavam dois tipos de separação. A primeira separação era a separação social. Eles eram considerados excluídos pelos judeus. Eles eram separados da nação de Israel. Eles não tinham o direito que os judeus tinham. Eles não tinham o Messias. Só quem se beneficiava das bênçãos e da proteção de Deus, claro, na concepção dos judeus, eram os judeus. Né, Aline? Se eu estiver errado, você me corrija, mas era essa a separação entre gentios e judeus que existia. Não é isso, Aline? Diga lá. É que assim, a promessa, né? A gente vai ler aqui de novo, né? A promessa do Messias, a promessa do Salvador, que o Salvador viria de Israel, da tribo de Judá, da descendência de Davi, era para o povo judeu. Aliança, né? Aliança, estabelecida com os judeus. Lembra daquele versículo? Que até a mulher cananita, às vezes eu confundo em português e espanhol. A mulher cananeia ou cananita? Cananeia. Cananeia em português, né? A mulher cananeia veio e pediu para Jesus curar a filha dela, tal, que estava possuída por um demônio, e o próprio Senhor Jesus disse, eu não vim para os cachorrinhos, eu vim para os filhos da casa de Israel.
Aí aquela mulher usou aquela fé ali de cima, a fé salvífica, a fé de crer no Messias. Ela era estrangeira e ela depositou a mesma fé, ela recebeu a mesma fé de Deus para colocar no Messias. Mas Senhor, filho de Davi, porque a promessa para os judeus era que o descendente de Davi seria o Messias, o Salvador de Israel. Veio uma cananeia estrangeira, que não era judia, gentia, e disse: mas Senhor, filho de Davi, até os cachorrinhos se alimentam dos farelos do pão que cai da mesa dos filhos. Ai, é muito lindo. E Jesus falou: mulher, grande é a tua fé. Vai, a tua filha está livre, né? Então, essa é a cultura e era a promessa bíblica. A salvação viria dos judeus. Então, os judeus é quem esperavam pelo Messias. Os judeus eram os que tinham a propriedade, a preeminência, a primazia de todas as bênçãos prometidas a Abraão, dos pactos, das alianças, do Messias Salvador que viria deles. Tudo era dos judeus. Então os gentios, os estrangeiros estavam à parte disso. Eles não tinham, eles estavam, vamos ler aqui para acompanhar o capítulo, o texto bíblico, eles estavam à parte de tudo isso. Olha só, portanto, Paulo diz, né? Lembrai-vos de que outrora vós gentios, lembrando, os efésios eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Paulo, eu não sei. A gente que começa a meditar muito, começa a entender um pouco do caráter e da personalidade de Paulo, a gente vê aqui uma certa ironia de Paulo, né? Embora seja uma coisa muito séria, mas ele dá uma certa ênfase nessa, ironizando um pouco desse orgulho judeu. Por quê? Porque ele fala assim, ó: outrora vocês gentios, chamados os da incircuncisão. Por quê? Porque existia essa separação que tu estava falando, amor, entre judeus e gentios. Os da incircuncisão. Aqueles ali são os incircuncisos. Lembra até lá o gigante de Davi? Quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? A ponto que eles eram considerados objetos de escárnio pelos judeus. Né? Essa era a separação entre os judeus e os... Tinha essa divisão, assim, bem cruelzinha, gente, nesse sentido. Só que é assim, ó... Embora o Senhor Jesus tenha falado daquela maneira ali com aquela mulher cananeia, mas é porque era propósito justamente para provar isso aqui. Jesus já estava provando isso aqui. Os judeus se orgulham de que os pactos são para eles, mas como eles desprezam tanto, essa verdade, o evangelho, vai se espalhar por todos os gentios. Aqui já era o começo. Jesus já estava simbolizando com a mulher cananeia. Olha só, a salvação, lembra? Ai, gente, um versículo vai puxando a outro. Lembra quando Jesus estava lá no monte, lá com os discípulos, e daí veio André e disse assim, André e Filipe: Senhor, os gregos estão aí para te ver? E Jesus disse assim: chegou a hora do Filho de Deus ser glorificado. Por quê? Porque os judeus não estavam querendo crer nele, mas veio gregos, gentios, e ele disse: chegou a hora. Chegou a hora do Filho de Deus ser glorificado. Por quê? Porque o evangelho que estava sendo desprezado pelo povo do pacto, o povo da aliança, o povo que tinha as promessas, o povo tão orgulhoso de ser os descendentes de Abraão, estavam desprezando e estava vindo os gentios. Então a mulher cananeia foi um exemplo. Lá, não me lembro agora onde está escrito, esses gregos que vieram ter com Jesus, então já era um símbolo. Mas então, embora Jesus tenha falado dessa maneira com ela, eu não vim para os cachorrinhos, né? Eu vim para os filhos da casa de Israel. Embora isso tenha sido simplesmente para provar que a salvação chegaria até os judeus e os gentios, e o que era a fé realmente salvadora dada por Deus para crer no Messias, existia essa inimizade, essa separação drástica entre os da incircuncisão, que eram um povo gentil, com os da circuncisão, né? Os que tinham lá uma marca feitas por mão humana.
E tudo isso a gente vai ver no decorrer do estudo que Deus, através da cruz de Cristo, aboliu, que hoje já não existe mais a circuncisão na carne, mas a circuncisão do coração, né? Então existia essa distinção bem racial. E isso que eu ia dizer, veja que como a religiosidade cega emburrece as pessoas. Qual é que era o propósito de Deus desde o princípio? Não era, olha só, gente, não era para que o povo de Israel fosse só um povo restrito assim, e que era o Deus só deles, e ali no mundinho deles tinha a luz e do outro lado tinha as trevas. Não, isso já era natural. Já era natural, trevas no mundo todo. Deus foi lá e escolheu do meio das trevas um homem, Abraão, para dele criar o povo judeu. Mas para quê? Para que o povo judeu fosse a luz para o mundo, né, amor? Era esse o propósito de Deus. Era para quê? Para ali na nação de Israel, onde reinasse um povo fiel, temente a Deus, com todas as bênçãos de Deus sobre eles, Israel fosse a luz para as trevas. Não era para existir inimizade, ao contrário, era para aproximar o povo gentil de Deus. Israel era o meio naquela época, né? Mas olha o que a religiosidade faz na natureza caída do homem. Homem morto, caído, natureza inclinada para o mal. O que os judeus falaram? Não, é só nossa. E aí começou essa exclusão, essa divisão. Os incircuncisos dos da circuncisão, né? E a gente já estudou tudo, a confusão que deu com Pedro, né, amor? Que quando chegaram os da circuncisão da parte de Tiago, Pedro ficou todo constrangido lá em Gálatas, né? Porque era a nomenclatura que eles davam. Os da incircuncisão são os gentios, os pagãos, os incrédulos, e nosso povo escolhido, o povo do pacto, o povo da promessa. Então a religiosidade acabou com o propósito, com o plano de Deus. Por isso que Deus colocou essa história linda da mulher cananeia na Bíblia para a gente entender que olha a diferença. Que não, o propósito não era ser um povo isolado, a luz só para eles, não, era para eles estarem no meio iluminando todos os outros, levando Deus para os outros. E eles se apoderaram daquilo ali, tomaram posse de Deus. Deus é só nossa, a salvação é só nossa, nós somos os da circuncisão, aqueles lá não prestam, e se tornou uma coisa racial e muito ruim, né? O povo judeu não é santo não, gente. Eles são o povo de Deus, mas é um povo pagão, é um povo duro de coração. Tanto é que tá aí. O Messias teve que chegar a lançar a maldição sobre eles, né? Grande tribulação, enfim, porque eles entenderam tudo errado. Então, ficou claro, amor, toda essa explicação para que as pessoas entendam? Você sabe, né, gente? Uma coisa vai puxando a outra e eu tenho que ensinar porque eu não me aguento. Até mesmo para vocês entenderem a história. Então, Paulo fala assim, naquele tempo, quando vocês eram os excluídos, os da incircuncisão, naquele tempo, em que vocês estavam mortos em delitos, em pecados, com essa nomenclatura de incircuncisos, estáveis sem Cristo. E olha só, não só sem Cristo, olha só tudo isso que tu começou a falar, amor. Eles estavam, vamos lá, vamos contar? Eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, por causa desse prejuízo, como fala, amor, em português? Por causa desse prejuízo em espanhol, como é? Não me lembro agora em português, eu acho que nem tu, né? Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças e os pactos. Essas alianças e esses pactos que nós falamos agora, né? Que o Messias viria deles, as bênçãos que eles herdariam por causa de Abraão, por causa de Davi, enfim, as bênçãos prometidas, né? As alianças e os pactos. Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, ou seja, não existia esperança de salvação para os judeus, de acordo com o pensamento judeu, né? Não existia esperança, né, para
salvação para os judeus, porque o Messias era dos judeus, então não tinha esperança para o povo gentil. E eles estavam sem Deus no mundo. Por quê? Porque era um povo pagão. Olha a igreja, o povo de Éfeso. Qual é que eram os deuses de Éfeso? A deusa Diana, né? Eles adoravam deuses pagãos. Então eles estavam sem nada disso. Olha só, sem Cristo, sem Deus no mundo, sem esperança. Pois é, mas foi lá que Deus foi alcançar eles, né? Então, não sei, amor, se tu quer falar alguma coisa ainda sobre isso? Embora eles conhecessem muitos deuses, né? Eles serviam a muitos deuses, mas eles não conheciam o verdadeiro Deus. Estavam sem Deus no mundo. As pessoas, elas conhecem a muitos deuses, a muitas religiões, elas seguem a muitas normas, mas elas estão vivendo nesse mundo sem esperança, como nós estávamos sem esperança. Como Paulo estava lembrando os gentios, vocês viviam sem esperança, igual que os judeus. Ainda que eles tinham a lei de Deus, ainda que eles tinham a aliança de Deus, ainda que eles se consideravam os donos da promessa e acreditavam que só eles poderiam se beneficiar das bênçãos e da proteção de Deus, né? Eles também estão vivendo e vivem até hoje sem esperança no mundo. Sem Deus e sem esperança no mundo. E nós estávamos assim, vivendo sem esperança nesse mundo, mortos, condenados, perdidos. Então Paulo está falando sobre isso, ele está apelando para a lembrança daqueles cristãos. E assim, tu vê que até aqui nesse texto, né, mas agora, né, porque vocês estavam sem Deus, sem esperança, sem Cristo, sem promessa, sem nada para vocês, sem pacto, nada. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados. E mais aqui embaixo a gente vai ver que Paulo fala, tantos que estavam longe foram aproximados, gentios e até os que estavam perto. Tu vê, o povo judeu era tão orgulhoso e eles estavam tão mortos quanto os gentios, né? Olha só o que a religiosidade faz. Todos estavam da mesma forma mortos, né? Todos. Quem tinha lei, quem não tinha lei, quem tinha aliança do Antigo Testamento ou não, todos estavam mortos. Na mesma condição. Na mesma condição. Nesse mundo, todos aqueles que não nasceram de Deus, que não creram no Evangelho, sejam religiosos, que se intitulam crentes, né? Como Paulo fala no início, eles se intitulavam aí judeus e circuncisos, era um orgulho para eles. Olha, nós somos circuncisos, temos que estar separados daqueles incircuncisos. Aqueles ali não são dignos, né? São excluídos. E era assim de fato. E hoje nós vivemos isso dentro das religiões, de muitas igrejas, essa exclusão, né, das pessoas. Porque uns dizem, não, nós somos os certos. Você vê que se você vai numa igreja, está arriscado lá eles falarem o quê? Não, aqui nós somos os certos. Deus está aqui, Deus não está lá. E está arriscado você ir lá naquela igreja e eles falarem a mesma coisa. Não, nós somos os corretos, aqui é o verdadeiro. E nenhum daqueles ali são os verdadeiros, de repente. Mas eles se intitulam isso, estão intitulando que são os circuncisos. E era isso, mais ou menos, que acontecia nessa época. Essa discriminação, essa separação. Mas aí é o que Paulo está falando aqui. Todos estavam igual, todos estavam mortos, todos estavam perdidos e sem esperança. E qual era a esperança? Era a cruz de Cristo. A única forma de alguém se unir a Cristo é por meio da sua cruz, por meio do seu sacrifício, por meio do arrependimento verdadeiro, por meio da fé verdadeira. Não pela religião, não pelas obras, não pelo cumprimento de normas, por nada disso. Todos estão destituídos, fazendo ou não obras, cumprindo ou não as normas de uma religião. Todos estão destituídos e mortos, espiritualmente falando. Por isso que eu falei antes, que eles enfrentavam dois tipos de separação, a social, a exclusão total, e a espiritual, porque eles estavam sem esperança e sem Deus, né, Aline? Então, olha isso, como é profundo isso, né? E aí ele diz assim, ó,
fostes aproximados pelo sangue de Cristo, né? Por quê? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, né, de judeus e gentios, fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, a lei de Moisés, que era o povo judeu que cumpria, né? Então ele fala aqui, ó, foi abolido na carne de Deus a lei na forma das ordenanças, para que dos dois povos, gentios e judeus, se criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Então, a cruz de Cristo veio justamente para isso, para derrubar esse muro da separação, essa religiosidade, esse engano que se criou. Amor, eu não sei, eu tô com muito isso no coração, na cabeça de falar, e que embora desde o princípio da história Deus escolheu Abraão para dele fazer uma nação que cresce em um só Deus, uma teocracia, porque os outros povos eram politeístas, criam em vários deuses. Então Deus queria um povo que cresce somente nele. Então ele mostrou todos os benefícios, todas as bênçãos, tudo aquilo que ele podia fazer como único Deus, e fez várias promessas. E ele deu ordens, ele deu ordenanças, ele disse, não se misture, até aquilo que fala, não tomar julgo desigual. Deus dava ordem que o povo judeu não se case com os filisteus, que as mulheres, que os homens judeus não busquem mulheres filisteias, mulheres gentias para casar. Mas por que, meus amores, que existia esta ordem de Deus? Vamos pensar com a mente de Deus, que é perfeita. Ah, mas então foi o próprio Deus que instituiu essa separação. Foi, mas vamos entender a mente perfeita e santa de Deus. O mundo não estava morto em delitos e pecados, povos pagãos destruídos, a maldade não estava imperando no homem cada vez mais, a ponto de Deus ter que mandar um dilúvio para destruir tudo. E ainda assim não adiantou. Ainda assim, a perversidade começou, e quando Deus foi lá e tirou Abraão, que estava morto em delitos e pecados lá de Arã, lá do Iraque, que hoje é Iraque, foi lá, tirou ele de lá. Abraão também estava morto. Abraão era um idólatra. Abraão não era santo e justo porque amava Sara, não. Bobagem. Abraão era idólatra, Abraão era um pecador. E Deus, eu vou escolher um para dele fazer uma nação. Mas qual era o propósito da mente de Deus quando ele dava ordens? Não se misturem, não se juntem, casem-se entre si. Por quê? Porque ele queria um povo santo para ser a luz para os outros, para fazer a diferença. Para verem, ó, como aquele povo vive diferente, eles têm um só Deus. Aquele Deus é o Deus verdadeiro. Olha como eles são abençoados, olha como eles são felizes, são casados entre si. Olha só, e isso iria gerar para os povos pagãos, no plano perfeito e na mente de Deus, esse interesse em se aproximar desse Deus. Então, por isso existia. Por quê? Porque se o povo judeu começasse a se misturar com os gentios, com os pagãos, o pecado e a idolatria ia entrar. Deus sabia. E não foi o que aconteceu? Eles não desobedeceram a Deus e não foi isso que aconteceu? E virou a bagunça que virou? Né? Então, embora desde o princípio tenha sido ordem de Deus essa separação, mas o povo judeu entendeu errado. A separação inicial que Deus instituiu é porque estava se iniciando um povo teocrático, um povo que só queria um Deus, um povo para ser uma nação diferente. Então, por isso, era o início, era o nascimento de um povo, de uma nação diferente. Então, por isso que tinha que ver santidade. A gente pode ver o mesmo exemplo, né, amor? Quando a igreja primitiva estava crescendo e que Deus foi lá e fulminou Ananias e Safira para que tivesse temor entre a igreja que estava se criando. Pô, eles mentiram.
Eles foram falsos, então fulmina para mostrar a santidade de uma igreja que está começando a se criar. A mesma coisa eram essas ordenanças em forma de lei que Deus deu para aquele povo judeu a princípio, que eles eram um povo único, um povo santo, para quê? Mas é porque não era para ser para sempre isso. Era para eles espalhar Deus para as outras nações e depois todos eles serem um só. Porque daí a ideia no plano de Deus era que através da santidade do povo de Israel, o povo pagão fosse abandonando a sua idolatria. Mas é claro que isso não ia acontecer. Por quê? Porque o povo estava morto em delitos e pecados. E aconteceu ao contrário, né? Em vez da luz de Israel se espalhar, as trevas do povo pagão entrou em Israel, né? Então, meus amores, é isso que Paulo está falando aqui agora. Que essa separação que era para ter acontecido, que era para ter sido totalmente diferente lá no início com o povo de Israel, que era para ter vindo essa santidade, eles terem espalhado, aqui Paulo está dizendo que essa separação foi abolida com Cristo. Porque Israel não cumpriu o papel que eles tinham que cumprir, de aproximar o povo gentil e pagão de Deus para que eles ficassem livres do seu paganismo e dos seus deuses. Não, agora Cristo veio fazer isso. Cristo veio fazer aquilo que Israel não fez. Ser luz. Não foi o que Cristo falou? Eu sou a luz do mundo. A Nicodemos, a luz veio ao mundo. E o homem também não quis, né, amor? Crucificou, matou a luz, né? Olha só. Então, mas Cristo veio fazer, por isso que ele veio para o remanescente, né? Cristo veio para fazer aquele papel que Israel não conseguiu fazer, unir os povos, unir os povos em Deus, propósito único de Deus, né? Então... É importante você compreender que na morte de Cristo, lá na cruz, ele aboliu, ele revogou, ele anulou essa lei das festas, das cerimônias sacrificiais. Isso acabou, né? Não foi abolida a lei da moral que refletia a santidade de Deus, Deus perfeito. Tanto é que todo nascido de Deus está escrito dentro dele essa lei moral. Não é assim, Aline? Quer dizer, tudo que nasce de Deus tem a lei de Deus infundida dentro dela. Não precisa de uma lei exterior para cumprir isso. Porque ela tem Deus dentro dela, tem o Espírito Santo dentro dela, o fruto do Espírito Santo. Né? Então, essa lei aqui, cerimonial, que Cristo aboliu, que Paulo está falando, aqui especificamente, da circuncisão. Sim. O rito. Porque antes, para fazer parte do povo judeu, a pessoa tinha que fazer o ritual da circuncisão. Se era judeu, com 8 dias de nascido, mas se depois algum pagão, vocês estão vendo como é que era, gente? Como que era o propósito de Deus desde o princípio? Porque não é que as pessoas não podiam fazer parte do povo de Deus, podiam. E naquela época, como que uma pessoa dizia que fazia parte do corpo do povo de Cristo? Através do quê? Da circuncisão, do cortinho lá, né? Os homens. Então, olha o plano de Deus. Israel vai ser a luz do mundo. Vão crer no único Deus, vão viver na minha santidade, na minha obediência e vão transmitir a luz e a paz de Deus para o povo pagão. E o povo pagão vai se aproximar. E daí como que o povo pagão vai começar a fazer parte do povo judeu? Do povo de Deus? Através do ritual da circuncisão. Agora esse faz parte do povo de Deus, do povo de Israel. Não importava se ele fosse gentil. Tanto é que tem até hoje gente que se converte ao judaísmo e vai lá e tem que fazer. Os judeus, aqueles ortodoxos que vivem até hoje, por exemplo, tu é um católico romano e tu decide se converter ao judaísmo, tu pode ter 60 anos, tu vai ter que fazer a circuncisão, porque era um meio de tu fazer parte do povo de Deus, do povo de Israel. Para fazer parte daquela religião, aliança. daquela aliança, tinha que submeter à circuncisão. Como, por exemplo, para você se tornar um islâmico, você tem que ir lá e repetir a oração deles, você tem que fazer alguns rituais para se tornar para fazer parte daquela religião. Você tem que fazer isso. A mesma coisa era feito, né, naquela altura. Então, e até hoje, você tem que submeter aquilo.
cumprir aqueles rituais. Então, o que foi abolido na cruz de Cristo foi tudo isso. Esses rituais, como também aquelas ofertas e sacrifícios que era feito por meio de um animal, né? E um queria ter um animal melhor que o outro. Para cobrir pecado, dizendo, né? o meu é mais perfeito que o teu, tá aqui o meu animal. E eles competiam também com isso. Então, tudo isso foi abolido na cruz de Cristo. Então, foi abolido e aqueles que receberam essa salvação, receberam a fé salvífica, então, como Paulo diz aí, é novo homem. Quer dizer, nem de perto é quem era, foi transformado, que esse novo homem que significa dizer que ele é diferente de tudo que ele já foi, de tudo que ele era, foi transformado, foi regenerado, ele foi salvo, ele foi justificado na cruz de Cristo. Então não é mais judeu e nem gentil, agora é cristão. O que nasceu de Deus se tornou cristão verdadeiramente. Filho de Deus, está na mesma família. Se era judeu, se era gentil, se era o que era, mas ele nasceu de Deus, então agora eles estão na mesma família. Agora os 2, os 3, os 4, todos eles que nasceram de Deus são cristãos, são filhos de Deus, regenerados, salvos, né? Não importa a etnia, né? Se é judeia, se é europeu, de se todo é mundo, né? mundo De todas inteiro. as nações. Hoje, gente, eu gosto de explicar a história, porque a história conta a história e faz a gente entender. Então, como eu falei agora há pouco, antes, para fazer parte do povo de Deus, que era Israel, era a circuncisão. Com a morte de Cristo na cruz, que ele veio fazer o que Adão não fez e ele veio fazer o que o povo de Israel não fez. Ser a luz para os povos, ser a luz para o mundo, né? Salvação. Então, hoje, para uma pessoa fazer parte não mais do povo de Deus, Israel, mas fazer parte do corpo de Cristo, que termina aqui no 22 falando da família de Deus, qual é o corte que a pessoa tem que fazer? A regeneração aonde? No coração. E essa regeneração no coração é o quê? Feita por mãos de homens? A circuncisão era feita por mãos de homens, o corte na carne. Hoje essa regeneração é feita por mãos de quem? Nossa, através das boas obras, através da nossa fé ilibada, da nossa fé em ação, como a gente falou na semana passada, nossa fé que faz e acontece? Não. Hoje, essa circuncisão, hoje, essa união ao corpo de Cristo, a família de Deus, é feita através da obra de Cristo na cruz, através da regeneração do novo nascimento. Quando a pessoa crê naquilo que Cristo fez. E de quando ela recebe essa fé salvadora de Deus para crer nisso, né? Então, por isso que Paulo falou aqui. Cristo trouxe tantos os de longe, os gentios, como os de perto. Ele trouxe a paz, tanto para os que estavam perto, os judeus que estavam mortos, enganados na sua religiosidade, na sua circuncisão, nas suas leis, nos seus cerimoniais, nos seus sacrifícios para ter perdão de pecados, para alcançar salvação, no seu orgulho religioso, e para os gentios pagãos que criam em vários deuses, que não entendiam nada, que estavam longe no mundo, sem esperança, sem Deus, sem Cristo. Cristo trouxe essa paz, tanto a reconciliação com o próprio Deus, né? Porque foi isso que ele veio fazer, ele veio morrer na cruz do Calvário para reconciliar pecadores com Deus e também para trazer essa reconciliação entre os povos, né? Para derrubar essa parede de inimizade que existia, esse ranço de inimizade. Por isso voltamos àquela aplicação. Entre cristãos não pode haver esse ranço de inimizade, de um querer ser mais que o outro, e um querer saber mais que o outro, e a minha igreja é certa, a tua tá errada, a tua... Não. Seita sim. Repetimos, de seita a gente quer distância. Agora, entre cristãos, a gente não pode ficar julgando e criticando e dizendo eu sei mais, tu sabe mais. Não, todos estamos no mesmo corpo. Todos fazemos parte da mesma família de Deus e temos que nos amar, temos que nos respeitar e respeitar o tempo do outro.
o tempo que o outro vai levar para aprender, o tempo que o outro vai levar, porque uns têm entendimento mais rápido, outros não, uns são mais preguiçosos para se dedicar a aprender e vão ser disciplinados por Deus, mas é por Deus, não é por nós, né, amor? A gente pode até dar uns cutucão, né? É nosso dever até, como igreja, principalmente pastor, né? Como igreja, como irmãos, com cuidado, com amor, quem ama fala a verdade, mas uma verdade que não vai ferir, que não vai humilhar, que não vai ofender, uma verdade que ainda assim que talvez doa um pouquinho, mas com amor, porque se preocupa com o crescimento da pessoa. Mas não pode existir essa separação entre irmãos. Por quê? Porque a mesma separação que existia entre judeus e gentios, hoje existe no mundo cristão, né? Então não pode haver. Isso é uma aplicação para os dias de hoje. Cristo veio trazer a paz. Então a gente não pode viver em confusão, né? Então, se é uma pessoa encrenqueira que vive querendo rebater e criticar e discutir e coisa assim, vai buscar ter comunhão com Deus. Avalia o teu novo nascimento. Repito, nós sempre vamos refutar aqui as falsos ensinamentos, as heresias, os falsos profetas. Não é disso que a gente está falando, não. Isso aí não tem ligação com isso aí. Não tem. Tu pode achar que tu tá numa igreja santa e libada e é uma seita do diabo e a gente vai fazer o que for possível na palavra também, para mostrar. Mas a gente, falando agora em relação a cristãos de verdade, a gente tem que ser tolerante e respeitar os tempos, né? E não querer exigir de um o que o outro também já sabe, enfim. E aquilo que a gente pensa assim, puxa, como é isso? É dizer, é Deus. Deus é que sabe, né? Então, e olha só, eu posso continuar lendo, amor? Claro. E daí ele fala, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados... Ah, amor, só um pouquinho, antes de continuar aqui, deixa eu falar, até que já que a gente está falando dessas divisões que existem dentro do cristianismo, né? De um crer de um jeito, outro crer do outro, e daí às vezes, faltar até com respeito. Às vezes se usa muito esse texto aqui para falar que hoje Israel e a igreja é uma única coisa só. Só um detalhe. Aí aqui sim é um erro de interpretação, tá, gente? Aqui, muito se usa esse texto aqui para dizer, ó, tá vendo? Não existe mais separação entre Israel e a igreja. Todos nós agora somos um povo só. A igreja é um novo Israel. Não, cuidado. Estamos falando aqui de salvação. Estamos falando aqui de salvação, ainda que seja falando de salvação de judeus e de gentios, que todos estavam mortos em delitos e pecados e fomos alcançados por Deus, mas estamos falando de maneira individual, pessoas judias, pessoas gentias que foram salvas. Não estamos falando da instituição igreja e da instituição povo de Israel. Tá dando para entender? Então aqui existe muito isso, se usa muito esse texto aqui, os nossos irmãos na fé, salvos, que vamos nos abraçar no céu quando chegarmos lá, que usam esse texto para dizer, tá vendo? Não existe mais diferença entre igreja e Israel, a igreja é um novo Israel. Então aí entra no assunto de que não vai ter arrebatamento e não vai ter milênio, e que isso e toda a escatologia bíblica, esse texto aqui é muito usado para isso. Cuidado, estamos falando aqui de salvação de almas, de pessoas individuais, seja povo judeu ou povo gentil ou povo que for. Todos nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo na cruz. Mas isso não faz a igreja Israel e Israel a igreja, tá? Somos um corpo só porque todos somos salvos. O Anderson foi salvo, faz parte do corpo de Cristo. Eu fui salva, faz parte do corpo de Cristo. Eu sou judia, fui salva, faço parte do corpo de Cristo. O Anderson é gentil, foi salvo, faz parte do corpo de Cristo. Mas a instituição Israel tem um plano na história de Deus. E a instituição igreja tem outra. Israel, aqui, povo de Deus. A igreja, a noiva do Cordeiro.
tá? Então é só um adendo aqui para explicar isso, tá bom? Porque isso aqui confunde um pouco alguns irmãos aí com esse entendimento. Mas aí é assunto para outra história, né? Lá em Apocalipse que a gente está estudando. Então aí ele fala assim, ó: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas como cidadãos dos santos e sois família de Deus, né? Porque agora somos todos irmãos, né? Filhos de um só Deus, nascidos, regenerados por um único Espírito, edificados, olha só, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha só, amor, que legal. Veja que Paulo fala assim, ó, o fundamento é os apóstolos e os profetas. Os profetas eram da onde? Do Antigo Testamento. Os apóstolos, Novo Testamento. Por que Paulo faz questão de falar que o fundamento é os apóstolos e os profetas? Ué, mas não eram os apóstolos que pregavam sobre Jesus, sobre o Messias? Por que ele fez questão de dizer o fundamento aqui, ó, apóstolos e profetas? Por que os profetas? Porque todos os profetas anunciavam o Messias. Todos eles. Bom, desde Gênesis, né, que não era nem profeta ainda, o próprio Moisés falando, desde Gênesis foi prometido o profeta, o próprio Moisés falou de Jesus, vai vir um que é maior do que eu, e neles vocês crerão. Então, todos os profetas, desde o maior, profeta messiânico, profeta evangélico Isaías, que profetizou o nascimento do nosso Cristo, a morte do nosso Cristo, todos eles profetizaram Cristo, o Messias que viria para salvar os judeus. E os apóstolos começaram a pregar, que foi a instituição da igreja, né? Começaram a pregar o Cristo já crucificado para salvação, né? Inclusive, Isaías fala aqui dessa separação, que ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós vos não ouça. Então veja que o próprio Isaías está falando dessa parede de separação, que existe desde antigamente, e sempre houve essa parede de separação. Inclusive, Paulo ele está fazendo uma alusão, né, dessa parede aí, com a parede do templo, que era o lugar onde os judeus entravam, tinham acesso, e os gentios não tinham acesso. Veja que sempre houve essa parede. Essa parede, ela significa isso, o pecado, a morte espiritual, que é a parede de separação eterna. Então, quem morre sem Cristo, morreu e viverá eternamente. Viverá não, né? Morrerá eternamente, separada de Deus, porque não creu no Evangelho, não creu em Cristo. Então há uma parede de separação. E o Senhor Jesus, ele recebeu toda a ira de Deus naquela cruz, para nos reconciliar. E quem sabe, nós temos que trazer isso para agora, para essa realidade. Você que nos assiste está aí, sem esperança no mundo, vivendo sem Deus nesse mundo, crê em muitos deuses, acredita nas suas obras, nos seus rituais, e entenda que tudo isso já foi anulado, foi abolido por Cristo na cruz. E você acredita que por isso você será salvo. Até o que falamos no vídeo passado, muitos têm medo de perder a salvação porque elas acreditam que ganharam a salvação com os seus esforços, seus méritos, então por isso vivem com medo de perder, porque ela ganhou aquilo com esforço. Ninguém quer perder o que ganhou com muito esforço. Só que a salvação não se trata disso. Se trata de crer e se arrepender de fato, de verdade. Então, veja essa reconciliação. Ele reconciliou ambos, todos que estavam perdidos e acabados e mortos espiritualmente, separados pelas suas iniquidades, pela sua natureza pecaminosa, estavam condenados, separados de Deus. E ele reconciliou, derrubou essa parede de uma vez por todas. Foi o perfeito sacrifício, foi morte substitutiva, porque ele morreu no lugar do pior pecador desse mundo.
E daí ele diz assim, né? Então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, o que era a pedra angular antigamente? Era aquela pedra que eles colocavam no meio da construção, que aquela pedra empurrava as pedras da direita, as pedras para a esquerda, a ponto de elas ficar bem firme, que não tinha maneira de poder tirar, nem as da direita nem as da esquerda, porque aquela pedra angular ali apertava elas e fazia com que elas ficassem firmes. Então Paulo está dizendo aqui, olha só, os profetas de um lado, que pregavam o Messias para os judeus para salvação, os apóstolos de outro, que pregam o Messias que já veio, a cruz de Cristo para a salvação, e o próprio Cristo é a pedra angular, é o que sustenta isso tudo. Porque os profetas pregavam o Messias que viria para a salvação dos judeus, o sacrifício perfeito. Enquanto eles ficavam lá matando o bichinho para cobrir o pecado, um dia viria o perfeito sacrifício. E os apóstolos pregam já, não é por tuas obras, não é por teus sacrifícios, por tuas coisas boas que tu faz. Não, é pelo sacrifício do Messias, a pedra angular, aquele que fez o verdadeiro sacrifício. É crer nele. Então, os profetas criam no crer em Cristo que viria. Os apóstolos creiam no Cristo que já veio. E Cristo, a pedra angular, firme, ali sustentando, é a base de toda a igreja. Fundamento de toda a igreja. Então, ele vem e fala assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, meus amores, quando existe essa base, esse alicerce, Cristo no centro de todas as coisas, com os ensinamentos, né, dos apóstolos e dos profetas, então a construção para cima, que é o corpo de Cristo, só cresce, desenvolve, amadurece, cresce em conhecimento, que é o que Paulo orou, cresce no pleno entendimento do plano de salvação, cresce em amor, cresce em piedade, cresce em boas obras, cresce em santificação, abandono de pecado, conversão diária de pecado, porque todos os dias temos que nos converter do nosso pecado, cresce em entendimento, edificação, cresce em desejo de querer aprender e crescer mais. Por quê? Porque o que ele termina falando aqui? Sois edificados para a habitação de Deus em espírito. Gente, vocês entenderam isso aqui? Nós somos a morada de Deus através do Espírito dele dentro da gente. Vocês sabem a responsabilidade que é isso? Meus amores, tu que é nascido de Deus, tu que é filho de Deus, tu carrega o Espírito de Deus dentro de ti. Tu faz parte desse corpo, desse edifício que está crescendo, que todos os dias estão sendo agregados novos irmãos, seja circunciso ou incircunciso, seja judeu, seja africano, seja italiano, seja brasileiro, seja indiano, seja um índio lá da Amazônia. Todos os dias esse edifício está crescendo. Pessoas estão nascendo de novo, se convertendo em todos os lugares do mundo. E esse edifício tem que se crescer em união, unidos no amor de Cristo. Por quê? Porque nele habita o Espírito de Deus. Meu Deus do céu, gente, chega a dar uma coisa só de falar isso. Nós não somos dignos disso. Não somos dignos disso. Bom, se nos tornamos membros de um só corpo, estamos na mesma família, somos membros da mesma família. Ou somos da mesma família ou não somos. E se você nasceu de Deus, você é parte da minha família, você é parte da nossa família. Existe diferença, né? Nas famílias, né? Claro. Existe desacordo, desentendimento, ideias diferentes, né? Mas isso em relação à nossa humanidade, personalidade. Agora, diferença nisso aqui? Não. Aí não faz parte da família, né? Aí é estranho.
há um complemento, né? É. Tudo se complementa, tá? Ninguém é perfeito, nós fomos redimidos, mas a nossa humanidade não. Você vê que em toda a família sempre há os seus desentendimentos, às vezes, mas nada que comprometa a fé, nada que comprometa a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Jamais, porque nós somos parte da família de Deus, somos filhos dele, então somos irmãos, todos irmãos. E aqueles que ainda não nasceram de Deus e nascerão de Deus pela fé, serão confrontados pelo Evangelho, serão convencidos pelo Espírito Santo, também serão parte da família. E claro, há aqueles que nunca vão crer, há aqueles que serão condenados por ouvir esse vídeo e não crerem em Cristo, não crerem na cruz, creem em tudo, menos na cruz de Cristo. Creem em tudo, creem em seus líderes, em suas religiões, em nas normas que são estabelecidas pelas religiões, creem em tudo, creem em si próprio, né? Porque o ser humano gosta de acreditar em si próprio, né? E nós não somos bons para nada, o que Paulo está dizendo. Lembra que vocês não eram bons para nada, vocês eram destituídos, sem esperança, sem Deus no mundo. Embora vocês crescem em muitos deuses, vocês não tinham Deus, o Deus verdadeiro. Então, você pode acreditar muito em você. E se você morrer nessa condição, acreditando que o seu esforço, que a sua religião vai te salvar, doce ilusão, você está perdido, perdidamente perdido. E se você não reconhecer isso, lamento. Eu oro por você, que você reconheça, que você enxergue a sua real condição. E é o que Paulo está dizendo. Lembra do que vocês eram. Lembra de como vocês estavam. Aí está a importância do que a Aline falou, porque quando você nasceu de Deus, você é um verdadeiro cristão. Pode haver, sim, conflitos e situações, nós vivemos nesse mundo, e nós somos peregrinos, de fato, nesse mundo, mas vivemos nesse mundo, e ainda temos a nossa humanidade, que não foi redimida, mas nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, que nos guia, que nos orienta, que nos cobra, que nos exorta, que nos empurra a conhecê-lo cada vez mais. Então, o nosso tratamento uns para com os outros também, ele muda, ele vai mudar de pouco a pouco. Nós vamos tendo essa maturidade, vamos crescendo espiritualmente. Então, isso é obra do Espírito Santo, não é, Aline? Porque é Ele quem opera isso em nós. A obra que Ele começou é certo que Ele vai terminar. Até a gente partir desse mundo, Ele vai estar fazendo essa obra, Ele vai concluir essa obra. Isso é fato, está escrito lá, eu acho que é Filipenses 1:6, se não me falha a memória. Mas Ele começou a obra naquele que nasceu de Deus. Então, muitos estão assistindo esse vídeo, muitos já estão incluídos na família, já é parte, membro da nossa família. Outros ainda vão ser parte, e outros nunca serão. Essa é a realidade. E o que podemos fazer, né? A gente tem que pregar, como Paulo está dizendo aí, temos que pregar o Evangelho, evangelizar, falar da cruz de Cristo, pregar o sacrifício de Cristo. A todos, porque, e principalmente dentro de muitas religiões e nesse campo evangélico que muitos estão enganados, estão sendo iludidos pelo falso evangelho. E a gente ora para que Deus abra o entendimento, o coração, para que Deus abra a sua mente como Ele abriu a nossa. Ele teve misericórdia de mim, teve misericórdia da Aline, Ele teve misericórdia e nos tirou daquela condição. E sempre lembramos, e temos que lembrar disso, não para que fiquemos nos afundando no nosso passado, não, mas nos lembramos porque temos que lembrar disso. Quem éramos, a glória de Deus. De onde Ele nos tirou, para que o nome dele seja louvado, seja glorificado. Até porque, amor, uma pessoa que fica
É muito importante entender isso, essa lembrança, essa memória, né? Até porque se a pessoa ficar pensando e lembrando dos erros, dos pecados do passado dela e se afundar, é uma prova viva de que ela não é nascida de Deus. Por quê? Porque então ela continua se vitimizando. Ai, olha, tal. Não é nesse sentido. Quando nós falamos que nós não éramos nada, nós não somos nada, não somos dignos, não somos merecedores, olha o monstro que éramos e que somos, em comparação ao que Cristo fez, ao contrário, Filho de Deus fala isso, mas fala isso com alegria, porque olha como Deus teve misericórdia de mim. E dá honras e glória a Deus, obrigado Senhor por ter me resgatado, né? Então existe essa diferença. A pessoa não pode afundar no passado e no erro, no pecado dela. Não, porque isso é uma prova de que a pessoa não nasceu de novo, então ela não creu no perdão. Não, a gente crê no perdão de Deus, a gente crê na transformação e nessa obra que Cristo está fazendo. Por isso, Paulo fala, a gente lembra disso, mas é para a glória de Deus. Exato. Não para afundar. Alguém que já levou um choque, não lembra do choque que levou? Não sei se alguém já colocou o dedo lá na tomada, ou de alguma forma levou um choque. Você lembra. Por quê? Porque você vai dizer, nunca mais eu boto o dedo ali. Nunca mais eu vou colocar o dedo ali. E aqueles que nasceram de Deus, eles lembram de onde Deus os tirou, porque eles dizem, olha para onde eu estava indo. Olha para onde a minha alma estava indo. Para a condenação eterna. Eu estava perdido. E Ele teve misericórdia de mim. Ele me salvou. Então eu não vivo menos nem mais do que humildemente diante de Deus, rendido a Ele. Até porque o próprio Paulo diz lá que nós temos que ser intrépidos, temos que ser ousados, somos filhos de Deus. Nós não podemos ser tímidos nesse mundo, temos que pregar o Evangelho, temos que falar a todos desse sacrifício de Cristo na cruz. Porque muitos estão nesse mundo perdidos e acabados e sem esperança, vivendo sem esperança. Nós temos que pregar aos quatro ventos a palavra de Deus. E o que nós fazemos é orar, né, Aline? Para que todos sejam convencidos, para que todos sejam alcançados pelo Senhor Jesus e sejam salvos. E assim, só assim para finalizar o resumo de tudo isso, era Paulo dizendo que ia trazer uma aplicação, mais uma, Paulo dizendo para os gentios, tá vendo? Vocês também são importantes para Deus. Não é só os judeus. Vocês também são importantes para Deus. Para Deus não existe essa separação, essa divisão judeu e gentil. Ele escolheu vocês também. Vocês estavam sem Deus no mundo, sem esperança, e Ele foi lá e resgatou vocês. Aplicação para hoje, tu que está aí, de repente está aí em delitos, em pecados, condenado, pecador, no vício, na droga, no álcool, no pecado que seja, e tu diz assim, puxa vida, eu queria tanto ser diferente, puxa, eu nunca vou ser uma pessoa temente a Deus como aquela lá, eu sou um miserável mesmo, para mim é só a morte, com desejo de morte, desejo de suicídio, porque tu acha que tu não vale nada em comparação àquela outra pessoa que aparentemente é tão santa. Pois é, a palavra de Deus está dizendo que Deus também pode te alcançar. Assim como alcançou os gentios. Era para os judeus inicialmente e alcançou os gentios. Agora tu também pode fazer parte do corpo de Cristo. Tu também pode fazer parte da família de Cristo. Tu também pode abandonar esse pecado. Tu também pode deixar tudo isso através do novo nascimento. Através de ouvir o verdadeiro evangelho e nascer de novo. Então existe chance para ti também. Aliás, Ele enviou o Filho dele para os perdidos nesse mundo, né? Ele não veio para os sãos, mas para os doentes, para os perdidos, para os que estão sem esperança nesse mundo. E como a Aline falou, quem sabe você esteja aí sem esperança, sem vontade de viver, sem alegria, está separado de Deus, está longe de Deus. E nós queremos fazer uma oração aqui agora para que o que se realizou na cruz do Calvário, que foi a reconciliação, todos aqueles que creram, aquele que crê
é reconciliado e passa a ser membro da família de Cristo. E nós queremos agora orar com você, realizar aqui uma oração em favor de todos. E se você se sente assim, você está se sentindo a pior criatura, o pior nesse mundo, você deve agora clamar por misericórdia. Você deve agora confessar a Ele os seus pecados. E Ele é fiel para perdoar, para tirar você desse mercado de escravo, para restaurar, para regenerar a sua vida. E você passar a ser uma nova criatura. E sinal disso é que você está aí até o final desse vídeo, acompanhando esse vídeo, não é uma coincidência. Então você pode fazer isso agora. Nós vamos falar com Deus em favor de todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença neste momento e Te louvamos e Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos tirou daquela condição de mortos, estávamos acabados, estávamos sem esperança, sem Deus, estávamos perdidos, longe do verdadeiro Deus. Mas o Senhor teve misericórdia, o Senhor estendeu as Tuas mãos misericordiosa e nos tirou daquele buraco, daquela condenação, meu Pai. O Senhor nos tirou daquele mercado de escravos e nos salvou e nos deu uma nova vida e nos deu o Teu Espírito, meu Pai. Mesmo não merecendo, mesmo sendo pecadores, falhos, objetos da Tua ira, mas o Senhor teve misericórdia. E nós Te pedimos agora, meu Pai, por aqueles que estão vivendo nessa condição, sem esperança, separados, que estão vivendo longe de Deus, estão vivendo, meu Deus, sem alegria, meu Pai, com vontade de morrer, com vontade de abandonar tudo e todos. Mas agora, meu Pai, a Tua palavra chega a essa pessoa que está no hospital, no presídio, que está em algum lugar, eu não sei aonde ela está, eu não sei o que ela pensa, mas o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, o Senhor está em todos os lugares e agora a Tua mão chega até elas, meu Pai, para salvar, para mostrar a real condição que ela está vivendo, meu Deus, para que haja o verdadeiro arrependimento, que a fé salvífica seja dada a ela, esse dom de Deus, seja dado a essa pessoa, meu Deus, em o nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que na cruz do Calvário morreu por esse pior pecador, meu Pai, e deu vida, meu Pai, a ele. Então, Espírito Santo, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, nós cremos agora, meu Pai, confiamos em Ti, no Teu poder, na Tua palavra, na Tua soberania, meu Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Bom, eu tenho a certeza absoluta que Deus, Ele já está fazendo a obra dEle na sua vida. E nós queremos muito que você entenda isso, que você compreenda isso. Todos deveriam assistir novamente esse vídeo e refletir e pensar, porque nós estamos vivendo, Aline, dias que precedem a volta de Cristo, o arrebatamento. Estamos vivendo os últimos dias. O amor tem se esfriado cada vez mais. Os governos têm se unificado para um governo injusto, né? Nós temos visto nesse mundo as coisas se encaminhando para o fim. Nós temos visto em todos os âmbitos desse mundo. E nós temos a certeza que nosso Senhor Jesus está voltando para nos levar à nossa casa, à nossa morada. E nós queremos encontrar a todos lá, queremos abraçar a todos lá na casa, na nossa verdadeira casa. Nós não pertencemos a esse mundo. E nós oramos a Deus para que você entenda, para que você compreenda, para que você abra o seu coração. Se você ainda não nasceu de Deus, nós oramos para que você venha nascer de Deus, para que você venha crer, venha se arrepender,
Para isso, o Senhor Jesus ele veio para chamar ao arrependimento. Ele nunca disse o seguinte: abre a porta aí do teu coração para mim. Não, ele disse: se arrependam, creiam, se arrependam. É isso que Deus ele está fazendo através desse vídeo, através dessa palavra. Ele quer reconciliar você, ele quer fazer de você um filho como ele fez de nós, filhos dele. Bom, foi um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. O vídeo ficou longo, mas o que importa é que a palavra de Deus está sendo transmitida. E nós agradecemos pela sua companhia, pelo seu carinho. Continue orando por nós, nós estaremos sempre orando por você. E não se esqueça de dar o seu like, o seu joinha, de se inscrever no canal e compartilhar para o máximo de pessoas esse vídeo nas redes sociais, na sua lista de transmissão do WhatsApp. Faça isso e você estará contribuindo para a obra do nosso Deus. Né, Aline? É isso aí. Tchau, gente. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.